todo silêncio é um feedback. Alguns dizem ainda não, outros dizem nunca mais. Mas todos vão te ensinar algo. Você vai enxergar aquilo como uma barreira e o teu desafio de ultrapassar essa barreira com as ferramentas que você tem na mão. Existem 3 tipos de silêncio. E eu não dei esse recado, mas quero dar agora. Papel e caneta na mão. Não perca a oportunidade de anotar esses pontos para que você possa refletir, para que você possa melhorar. O primeiro tipo de silêncio, o silêncio estratégico. Esse silêncio é o silêncio de quem está analisando o cenário. Ele cotou com você, mais 2, 3 fornecedores, ele está recebendo as propostas e ele está com a demanda de comparar, avaliar, analisar. Esse período pode ter ainda a espera de uma aprovação de um superior, de uma diretoria, do setor que está demandando aquela compra. Pode ser uma aprovação do financeiro, dependendo do valor, do orçamento, da estrutura ou do fluxo da empresa. Ou ele pode estar testando a sua postura, querendo conhecer melhor e entender como você age após a entrega da proposta. E eles fazem isso de propósito. Lembrem, compradores fazem cursos estratégicos de negociação. Ele vai mexer com o teu psicológico. Ele vai ver se através desse silêncio, desse sumiço, ele tem espaço para uma negociação de redução de custos. Ou pechinchar ali mais um pouco, mais algumas acréscimos junto da tua proposta. E eles querem ver como você se comporta quando você perde o controle. Por isso que a gente tem que ter muita inteligência e saber fazer essa leitura do silêncio. O vendedor inseguro, ele mostra desespero. Ele mostra, na fala, na insistência, no contato constante, sem uma estratégia, que ele não entendeu o jogo da negociação. O silêncio estratégico, ele é exatamente esse jogo de xadrez. O cliente moveu uma peça e aí, a partir desse momento, você está ali definindo qual vai ser a sua próxima jogada, qual vai ser a estratégia a seguir. E ele vai observar também o seu movimento. E se você reage com muita ansiedade, ele percebe que ele tem o controle. E aí ele pode barganhar muito mais. E ele observa como é que é exatamente as suas respostas, a serenidade, a maneira com que você busca falar com ele. Tudo isso são sinais que você vai entregando ao cliente após a apresentação da proposta. Outro tipo de silêncio, o silêncio da dúvida. Este é o silêncio quando o cliente não entendeu a proposta, o cliente não entendeu o produto, o serviço, o que ele vai receber. Ele não entendeu, ele ficou confuso. Porém, ao invés dele perguntar, ele some. E ele faz isso porque muita gente, mas muita, talvez aí, se eu não estiver errando os cálculos, o 95% tem vergonha de dizer que não sabe, tem vergonha de dizer que não entendeu, não admite isso, não expõe, porque ele mostra fraqueza, talvez incompetência. Então ele fica com a dúvida, ou ele vai esclarecer a dúvida com outro, mas você perdeu a oportunidade de continuar porque ele ficou com vergonha de te perguntar e foi com outro que ele teve esse esclarecimento, essa solução, essa clareza. E ele vai se afastando. Um outro ponto que também acontece demais neste silêncio da dúvida são as objeções ocultas. Aquilo que o cliente já tem na mente dele, mas ele não te fala. Não é só uma dúvida do produto em si, mas as objeções comuns. Será que ele vai conseguir me atender? Será que ele tem capacidade? Será que ele tem estrutura? Será que o produto vai me atender na aplicação? O serviço vai ser eficaz? Então, o seu produto ele possui diversas objeções comuns, só que não expostas pelo cliente, se tornando objeções ocultas, não ditas, mas elas existem. E ele não te responde, continua com a objeção, porque no processo, vou falar isso mais à frente, não foi esclarecido, mesmo que ele não perguntasse, e você morre em silêncio. E por último, terceiro, é o silêncio do desinteresse. Esse é o único silêncio que representa
uma não venda. Esse silêncio, mesmo que haja valor, e o cliente decidiu que não vai comprar, ele não quer comprar de você. Porém, porque ele hoje te ignorou, ele pode voltar ou não no futuro a considerar você como possível fornecedor. E se você souber fechar esta conversa com elegância, com educação e não com mágoa, você será reconhecido por ele como um possível próximo novo fornecedor. Tem muitos representantes que nesta ânsia, né, essa ansiedade, essa frustração, trata mal o comprador, é ignorante, é abusado, prepotente. Você tem que retornar, você tem que responder, que falta de respeito, e nem para avaliar se houve algum desses motivos que fez com que o comprador não pudesse atender o anseio dele. E por isso, ele perde a oportunidade futura. Tem muitos compradores que avaliam. Poxa, deixa eu ver. Pô, esse cara aqui é muito bacana, a proposta é muito boa, mas não vai dar tempo de eu fazer uma homologação antes de entregar um pedido para ele, então agora eu vou fechar com outro, depois eu fecho com ele. Isso tudo está acontecendo na cabeça do cliente. Se você não tem uma estratégia, uma técnica de follow-up, você não resgata isso, você vive com silêncio e reage de uma maneira errada, perdendo aí uma oportunidade futura. Muitos nunca mais irão vender neste cliente por uma postura errada. Então, esses 3 tipos de silêncio são os 3 tipos de silêncio que você pode estar enfrentando.